As manifestações de poder não se acomodam bem com a simplicidade. Jorge Balandier. As últimas 24 horas foram de idas e vindas para o pré-candidato à presidência da República, João Dória. E se tu não entendeu nada do que aconteceu essa semana, nesse vídeo eu vou te explicar. Bom, essa semana na política nacional acho que foi um trecho do que vai acontecer nas eleições de 2022, né? Tu dorme com uma notícia tendo ela como certa e acorda com outra completamente diferente. Então isso acabou envolvendo não só o personagem principal dessa semana, o João Dória, como o Moro, os outros candidatos, e eu vou explicar tudo nesse vídeo. Mas vamos fazer uma retrospectiva do que foi a vida do João Dória. Na quarta-feira, dia 30 de março, às 8h30 da noite, o Dória foi num jantar para 200 pessoas, onde ele discursou como um pré-candidato à presidência da República. Às 9 horas, foi publicado um artigo na Folha de São Paulo intitulado Obrigado São Paulo, onde o pré-candidato João Dória se descompatibilizava do governo de São Paulo e dizia que era pré-candidato à presidência. Às 11 horas, o primeiro recuo do João Dória foi noticiado. A própria Folha disse que ele já não seria mais o candidato do PSDB à presidência da República. Aí, na quinta-feira, 31 de março, começam as notícias. Às 6 da manhã, a imprensa começa a noticiar a desistência do Dória à presidência da República. E às 8h30, o Rodrigo Garcia já começa a falar que vai deixar a secretaria do governo de São Paulo para assumir o posto de governador e então concorrer à eleição pelo governo de São Paulo. E o que acontece? Cria-se um mal-estar violento dentro do partido. E aí, às 10 horas, entra no meio disso tudo a Bia Dória, esposa do João Dória, que diz que fica aliviada por finalmente ter o marido em casa com a desistência para a presidência da República. 12h30, o presidente do PSDB divulga uma carta dizendo que Dória é sim o pré-candidato à presidência da República e que ele tem que respeitar o resultado das prévias do PSDB. E o que aconteceu nesse meio tempo? O Rodrigo Garcia, obviamente, ficou furo da vida, porque ele não teria mais a possibilidade de eleição pelo governo do estado e também não teria a máquina, a estrutura do estado de São Paulo para tentar essa eleição, né? Então ele fica completamente relegado a segundo plano. Vale dizer que o Rodrigo Garcia ele só saiu do Democratas porque o Dória convenceu aí ele para o PSDB para ele ser o candidato por São Paulo. E aí, às 4h30 de quinta-feira, o Dória dá uma coletiva onde elogia o Rodrigo Garcia, o Bruno Araújo, o presidente do PSDB, e diz que é sim o candidato à presidência da República pelo partido. O que teve no meio dessa conversa toda? Eduardo Leite renunciou ao governo do Rio Grande do Sul. Foi um susto para todo mundo. Como assim? Teve as prévias do PSDB, o Dória saiu vencedor, a gente sabe que tem um racha ali dentro, mas com a desistência do governo do estado pelo Eduardo Leite, o PSDB praticamente implode, e isso ainda sem os anúncios do Dória. Pro partido, pro PSDB, é melhor que o Dória seja o candidato à presidência da República, porque tem a máquina do estado de São Paulo. E bem ou mal, Dória é mais conhecido que Eduardo Leite, né? Imagina concorrer com a máquina do estado do Rio Grande do Sul e do estado de São Paulo. Não se sabe agora o que o Eduardo Leite vai fazer. É possível que ele tente a reeleição pelo governo do estado, disputando com o Onyx Lorenzoni, que é um dos nomes mais fortes por enquanto. E ele fica meio que sem alternativa, né? Expôs um racha no PSDB, ele diz que vai atuar nas eleições presidenciáveis, né? Mas ainda não se sabe o que vai acontecer, tem até as convenções partidárias. Mas acredita-se que o Dória anunciou essa desistência de concorrer à presidência da República para pressionar o partido que estava dividido entre ele e o Leite, né? Então, com isso, o Bruno Araújo foi lá e chancelou. Não, o nosso candidato é o Dória, mesmo que ele mantenha essa margem de 2% nas pesquisas de intenção de voto. Como se não bastasse, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, anunciou que não é mais candidato à presidência da República. Ele vai tentar, pela União Brasil, mudou de partido, vai tentar disputar a Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo, não é pelo Paraná. As hipóteses indicam que ele deve manter assim o foro privilegiado, porque muitas ações penais devem ir atrás de Moro já. No meio disso tudo, quem pôde sonhar um pouquinho foi o Aécio Neves, que vibrou com a desistência de João Dória, que não durou muito. Vale lembrar que quem manda no PSDB é o Aécio, que está de mãos dadas com o Lira, que apoia o Bolsonaro. Então tem um conflito de interesses aí no meio. Também vale lembrar que o Eduardo Leite é Aécio Neves, que é centrão. Esses são os bastidores da política que a gente tem que prestar atenção quando vê essas decisões sendo tomadas. E aí, se a gente for por esse caminho, a gente começa a entender que o Bolsonaro tem toda a máquina antipetista nas mãos, né? Aécio, Lira e ele próprio. E também tem um outro ponto a favor de Bolsonaro. A janela partidária terminou e o PL, que é o partido pelo qual ele se filiou, do Valdemar Costa Neto,
termina com 66 deputados, saltou de 53 para 66. O PT, até a última vez que eu olhei, estava com 53 deputados e o União, novo partido do Sérgio Moro, com 52. O Moro acredita na capacidade de convencimento do ACM Neto, que tem nas mãos mais de metade do partido União pelo Brasil. E aí entra um outro problema. O União pelo Brasil diz que o candidato dele vai ser o Datena pelo Senado, ou seja, o Moro vai ter que se contentar mesmo com o deputado federal, mesmo que ele não queira. Então, um cara que foi uma das figuras mais emblemáticas do Brasil, agora pode ser apenas um candidato a deputado federal, e a gente sabe como que isso funciona na Câmara dos Deputados. Pode ser uma das 513 vozes, mas como a habilidade dele em fazer coalizões não é digna de menção, é possível que ele seja só mais um deputado isolado. Norberto Bobbio explicaria isso falando que a política ela não é mais um conceito de fazer aquilo pelo cidadão, como era na Grécia Antiga. A política ganhou uma conceituação de poder, e o poder estaria ligado à ideia de posse dos meios para se obter vantagem de um homem sobre outros. E o próprio Bobbio faz uma tipologia moderna das formas de poder, onde existem para ele 3 tipos. O poder econômico, o poder ideológico e o poder político. E o poder político muitas vezes pode ser validado, inclusive, pelo uso da força. O poder coativo no sentido mais estrito da palavra. É isso, gente. Espero que tenham gostado ou pelo menos entendido essa bagunça toda. E até a próxima.